Olá e sejam muito bem-vindos. O meu nome é Fátima Moreira e no bloco de hoje vamos abordar o conceito do trabalho. Vamos poder refletir sobre a evolução que o conceito de trabalho teve ao longo dos tempos e também vou ter a oportunidade de te identificar alguns momentos importantes que irão transformar o conceito de trabalho ao longo desses mesmos tempos. Portanto, fica por aí porque o tema é interessante. Para iniciar o bloco de hoje, proponho-te a visualização deste pequeno vídeo. Ora vê. Na antiguidade, os conhecimentos eram todos muito rudimentares. Trabalhava-se a terra e o sustento dependia da agricultura e da caça. Mais tarde, surgem os primeiros artesãos, uma classe de trabalhadores não agrícolas que começa a dedicar-se ao fabrico manual de utensílios necessários a diferentes atividades humanas. No século XVI, com os descobrimentos e as viagens marítimas, surgem atividades dedicadas ao comércio com as colónias, à manufaturação, às atividades administrativas, às artes. Nos séculos seguintes, primeiro com a Revolução Agrícola e depois com a Revolução Industrial, dá-se a mecanização da agricultura e o nascimento da indústria. O processo de transformação das matérias-primas começa então a ser feito por meios mecânicos. O trabalho deixa progressivamente de ser visto como uma ocupação servil e como uma forma de escravização humana e começa a ser percebido como uma condição de liberdade e de desenvolvimento individual e social. Este vídeo da escola virtual, de alguma maneira, já te mostra a evolução que o conceito de trabalho teve ao longo dos tempos. Mas comecemos exatamente pelo princípio. O conceito de trabalho tem assumido múltiplos significados, tem também acompanhado a própria evolução dos tempos, bem como a relação entre a economia, a sociedade, a cultura e também a política. Não te esqueças que o trabalho é vital para as economias, é vital para a sociedade, é vital para a vida de todos nós. A origem etimológica da palavra trabalho é latina e significa tripalium. Tripalium não é mais do que um instrumento de tortura usado na Roma Antiga que era composto, e eu tenho esta imagem para te mostrar, em que podes visualizar a forma como era composto. É composto então por 3 paus ou varas cruzadas ao qual se prendia o réu. Portanto, não era com certeza um significado de grande satisfação pessoal este que era atribuído ao conceito de trabalho. Mas como podemos visualizar no primeiro vídeo, a verdade é que essa evolução aconteceu e o conceito de trabalho foi sendo encarado mais tarde de uma forma bastante diferente. Mas quanto a essa forma diferente, já lá iremos. Vamos somente definir o trabalho como toda a atividade humana, quer seja desenvolvida manualmente ou intelectualmente, que ocorre de maneira mais ou menos permanente ao longo da vida de uma pessoa, com vista à obtenção de um produto final. A verdade é que o trabalho está assim ligado a inúmeras obrigações essas, quer da parte do trabalhador, mas também da parte da entidade que o emprega e também a um conjunto de necessidades, tendo em conta que é exatamente através da nossa força de trabalho que nós poderemos obter o rendimento necessário para podermos adquirir os bens e os serviços necessários para a satisfação das nossas necessidades. Agora, fazer aqui algumas distinções importantes relativo aos conceitos associados ao trabalho. Primeiro, aquilo que é denominado o trabalho regular. E o trabalho regular existe de forma permanente e ao qual associamos geralmente o auferir de uma certa quantidade de dinheiro que permita
como já disse anteriormente, satisfazer um conjunto de necessidades primárias, como a alimentação, o vestuário ou a habitação. Depois, um outro conceito importante diz respeito ao horário de trabalho. O horário de trabalho tem a ver com as horas de início e termo do período normal de trabalho diário, mas também se refere aos intervalos de descanso e também ao descanso semanal. Temos ainda aquilo que se denomina trabalho suplementar, que é o trabalho prestado fora do horário de trabalho, e o conceito de posto de trabalho. Ora bem, o posto de trabalho não é mais do que o local onde um determinado trabalhador desenvolve as suas atividades. Esse posto de trabalho pode ser um escritório, poderá ser uma cozinha, poderá ser um hospital, uma escola, enfim, há inúmeros postos de trabalho. E tu, já te imaginaste o local de trabalho onde gostarias de realizar no futuro a tua atividade profissional? Agora, fazer aqui uma evolução relativamente ao conceito do trabalho e aos seus principais elementos. Nos finais da Idade Média e início da Idade Moderna, o aumento da produção agrícola e artesanal intensificou naturalmente as trocas comerciais. E nós sabemos que os portugueses, um povo de navegadores, transacionava um conjunto de produtos com o Oriente, por exemplo. E do Oriente traziam especiarias, traziam pedras preciosas, sedas, perfumes, madeiras exóticas ou escravos. E, em troca, levavam moedas que poderiam ser em ouro e prata, cobre ou o chumbo. E como vês, esta intensificação, este desenvolvimento das trocas comerciais leva ao aparecimento de uma nova classe social, a burguesia. A burguesia surgiu na Europa na Idade Média com o renascimento comercial e urbano e dedicava-se ao comércio das mercadorias que já identificámos, desde especiarias, joias, roupas, mas também à prestação de serviços, nomeadamente, e é de realçar, todas as atividades financeiras que a burguesia concedia. Já no século XVIII, com a Revolução Industrial, surgem nas cidades as indústrias e, de facto, o panorama e a paisagem das grandes cidades muda drasticamente. Famílias inteiras acabam por se deslocar para as cidades à procura de trabalho na indústria. E vemos agora um tipo de trabalho que é diferenciado e que é caracterizado também pelo surgimento de uma nova classe social, o denominado proletariado. O proletariado não era mais do que a classe trabalhadora que vivia e trabalhava nas cidades e que depende da sua força de trabalho, ou seja, trabalhava para a sua própria subsistência. Por outro lado, esta nova classe social vende a sua capacidade de trabalho, ou seja, as suas aptidões e habilidades, a um empresário capitalista em troca de um salário. E surge agora então o conceito de capitalismo. O capitalismo não é mais do que um sistema económico e social em que os meios de produção, os equipamentos e as máquinas pertencem a uma minoria, que já foi identificada, os capitalistas, que fazem a gestão com vista ao lucro, bem como à acumulação de capital. Por outro lado, desta maneira, o trabalhador deixa assim de controlar o processo de produção
para vender a sua força de trabalho e vende a sua força de trabalho exatamente em troca de um salário. Tendo em conta, por um lado, a perspectiva máxima de lucro que os empresários, os capitalistas, tinham como objetivo, mas também a dimensão de algumas famílias que eram, de facto, caracterizadas por vários elementos e diversos filhos, e a necessidade subjacente de subsistência das próprias famílias, que se passou a recorrer exatamente nesta altura ao trabalho de mulheres e de crianças. Porquê? Porque era um trabalho mais barato e porque também era muito mais fácil de controlar ou disciplinar. E imagens como esta de crianças bem pequeninas a trabalhar nas fábricas era de facto uma realidade presente naqueles tempos. A fábrica, como imaginas, não era um local com muitas condições e de condições necessárias para que o trabalho fosse realizado de uma forma que respeite princípios de higiene ou de segurança. A verdade é que a fábrica não era mais do que o local de trabalho para centenas ou até para milhares de trabalhadores. Portanto, imagina a dimensão das fábricas. Elas não apresentavam condições quer de segurança, quer de higiene. E para além das árduas tarefas, o operário também era sujeito a duras condições de trabalho e, em troca, recebia um salário que era miserável e que quase não dava para aquela função de subsistência que o salário preconiza. Assim, o trabalho na fábrica podia oscilar entre as 12 e as 15 horas diárias e estabeleceram-se regras de execução das tarefas que eram controladas de uma forma bastante exigentes. Os direitos dos trabalhadores eram praticamente inexistentes e não havia qualquer tipo de proteção, quer laboral, quer social. E é exatamente sobre o segundo ponto que eu identifiquei, a execução das tarefas rigorosas e um elevado controlo, que eu gostaria de te mostrar o vídeo seguinte. O vídeo Os Tempos Modernos. Eu preparei um excerto que aborda exatamente o tipo de trabalho que os trabalhadores deveriam executar e a forma como ele era executado. Ora vê, é extraordinário. Section 5, speed her up, 401.
tightly. Dust coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Delicioso, não te parece? Mas a verdade é que naquele tempo as condições dos trabalhadores de facto não eram das melhores e a atividade profissional não era extremamente exigente e não havia a garantia de segurança nem de qualquer estabilidade. A Revolução Industrial impulsionou, como sabemos, o avanço técnico, generalizando o uso de máquinas. As máquinas introduziram um conjunto de alterações bastante significativas. Não apenas nos sistemas de produtivos e na forma de produzir, mas também ao nível da produtividade, uma vez que foi possível produzir muito mais num curto período de tempo e até conduziu um conjunto de alterações nas próprias relações de trabalho. Entre o final do século XIX e início do século XX, Frederick Taylor e Henry Ford revolucionaram ainda mais o sistema de produção e a própria gestão industrial. O que é que eles fizeram? Definiram um conjunto de alterações de forma a dividir as diversas fases do trabalho, privilegiando a produção em série, mas também a produção em massa. É exatamente isto que te convido a assistir para este vídeo. Durante e após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América afirmaram-se como a primeira potência económica no mundo. Para isso, foi essencial o desenvolvimento de novos métodos de produção e de organização de trabalho. O Taylorismo, assim denominado por derivar da obra Os Princípios da Gestão Científica, de Frederick Taylor, um ex-operário e engenheiro americano. Este sistema assentava no trabalho em cadeia, consistindo numa linha de produção em que era atribuída uma função específica a cada operário. Desta forma, e auxiliados por maquinaria, os operários executavam a sua função com rapidez e conseguiam produzir em massa, ou seja, em grandes quantidades no menor tempo possível, aumentando a produtividade. O empresário americano Henry Ford aplicou este modelo industrial às suas fábricas de automóveis e combinou-o com a standardização da produção, que consistia no fabrico em série de peças uniformizadas, isto é, grandes quantidades de peças iguais. O sistema ficou conhecido como Fordismo. Estes novos métodos aplicados à indústria permitiam reduzir os custos e aumentar a produtividade e, por isso, praticar preços mais competitivos. Em síntese, o Taylorismo e o Fordismo permitiram melhorar a indústria americana. O trabalho em cadeia e a standardização da produção contribuíram em larga escala para a hegemonia económica dos Estados Unidos da América. Esta nova organização do trabalho, implementada quer pelo Taylorismo, quer pelo Fordismo, provocou uma série de alterações significativas. Por um lado, uma maior produtividade a um menor custo.
Por outro lado, tornou a produção mais acessível à maior parte da população. Também racionalizou o trabalho e a mão de obra e, finalmente, aumentou a eficiência de todo o processo produtivo. Alguns conceitos a reter. Por um lado, o conceito de produção em série, que diz respeito à produção de bens com recurso a máquinas por operários que são especializados para executar aquela função, e o conceito de produção em massa, que diz respeito à produção de bens que são padronizados e executados através de linhas de montagem. Portanto, como vês, o trabalho mudou e a forma como ele é feito obedece a novos princípios e a uma nova realidade. Agora, a ideia da automação e da automatização. A automatização não é mais do que o processo de programação das máquinas para funcionamento em cadeia, e a automação diz respeito a um sistema automático avançado de controle das máquinas por mecanismos que verificam o seu próprio funcionamento. E é exatamente nesta fase que os métodos de trabalho e a forma como o trabalho é executado se alteram significativamente. Em pleno século XXI, as tecnologias de informação e comunicação criam novos sistemas de produção que privilegiam uma mão de obra diferenciada. Esta mão de obra tem que ser qualificada, tem que ser cientificamente competente, com um domínio sobre as tecnologias de informação, para que possam, desta forma, acrescentar valor, acrescentar inovação, acrescentar eficácia, eficiência, mas também competitividade no mundo laboral. O mundo do trabalho, como sabes e como já referi noutros blocos, é cada vez mais exigente. E é exigente porque, de facto, implementa uma tecnologia digital qualificada através da invenção dos satélites e da internet. E, naturalmente, que se o mercado de trabalho é assim tão exigente, vai exigir também determinadas exigências e qualificações específicas para o trabalhador do século XXI. É exatamente esta abordagem do trabalho no futuro que eu gostaria de te lançar através deste vídeo. A azeitona era apanhada com as mulheres à mão. À mão. E agora não, agora é com as máquinas. É tudo semelhante com máquinas. Muita gente fizeram a vida deles lá na Suíça, na França. O que é que acontece? Emigrar? Joaquim Patanita e o amigo Galamba recordam uma era que já não volta e não há volta a dar. Em Moura, os olivais são agora matematicamente plantados numa geometria adaptada às máquinas. Aquelas atividades que assentam essencialmente em capacidade repetitiva, o que nós vemos numa linha de produção, eu acho que essas atividades são as principais candidatas a serem substituídas por máquinas. Se tivesse aqui um desses robôs mais modernos, quantas pessoas é que precisaria? Uma. O futuro desenha-se assim. Um admirável mundo novo de robôs que trabalham por homens e homens que trabalham a fazer robôs. Estas tecnologias são um bocadinho como os telemóveis. Depois das pessoas se habituarem a eles, já não vivem sem eles. Olá! Bem-vindo à minha casa. Eu sou o Gaspar e fico à tua espera para irmos brincar. O Gaspar e o Visi são os chamados robôs sociais. Componentes e circuitos programados para criar empatia. Nós temos experiência de crianças que olharam para isto e disseram: o robô está envergonhado. Foram construídos no Instituto de Sistemas e Robótica do Instituto Superior Técnico em Lisboa. I will go to the laboratory. Modelos mais evoluídos destes robôs um dia vão substituir cuidadores, em tarefas como acompanhar os idosos em passeios, fazer jogos, ir buscar um chá ou até fazer uma chamada de emergência em caso de queda.
Nós vamos precisar seguramente de muito mais gente com uma formação de tecnologia para lidar com estas máquinas. E isso significa postos de trabalho que têm que ser criados. O Fórum Económico Mundial calcula que 65% das crianças de hoje vão ter amanhã profissões que ainda não existem. O trabalho no futuro vai ser essencialmente aquilo que os robôs não puderem fazer. Pedro Oliveira é investigador na Universidade Católica e especialista em inovação. Defende que o receio da evolução tecnológica não é novo, mas a velocidade não tem precedentes. O cirurgião que está sentado na consola controla aqueles 3 instrumentos e a câmara, portanto, os 4 braços do robô. Trata-se ainda de um robô que está apenas a estender o desenvolvimento e a atuação da mão humana. No Hospital do Futuro, na Fundação Champalimau, o presente já é de robótica. Por enquanto, o robô ainda recebe ordens do cirurgião, mas a inteligência artificial vai ganhando espaço com a ajuda da inteligência humana. Vai ser muito provavelmente possível existir passos da cirurgia, pequenas partes da cirurgia, em que a máquina, já com experiência adquirida também desses procedimentos, vai executar partes dessa cirurgia com uma maior precisão e uma maior, enfim, capacidade de reprodução dos mesmos gestos como um cirurgião, ou melhor até que é um cirurgião. O futuro eu vejo rapidamente a integrar nestas salas altamente tecnológicas engenheiros, físicos, técnicos de informática. Apesar destas novas profissões, até 2020 podem vir a perder-se mais de 7 milhões de postos de trabalho, contra 2 milhões que serão criados. Um saldo negativo de 5 milhões, e isto olhando só para as 15 economias estudadas pelo Fórum Económico Mundial. Se calhar vamos ter que discutir a existência de modelos em que toda a gente trabalha pouco, para que possa haver empregos para mais gente. Como vês, o mundo do trabalho está a mudar e já mudou em muitas áreas e em muitos aspectos. E as tecnologias de informação e comunicação introduzidas no trabalho já provocaram um conjunto de alterações no modo de viver das pessoas, na própria organização do trabalho, como hoje podemos observar, mas também nos padrões de comportamento dos trabalhadores. E tu, como imaginas o trabalho no futuro? Será totalmente dependente das tecnologias de informação e comunicação? Espero que tenhas gostado do bloco de hoje e que tenha ajudado para a reflexão do conceito de trabalho no futuro, e espero por ti para um próximo bloco. Até lá, fica bem.